Olá, seja bem-vindo, é bom ver você. Obrigado por se juntar a nós novamente nessa semana, enquanto continuamos a tratar dessa série sobre a verdade. Nas últimas semanas, tratamos sobre quem nós somos e o que nós somos e o que haveremos de ser. Começamos a tratar sobre a morte, o morrer e a eternidade. E por último, olhamos para a questão de que todas as pessoas irão encarar o julgamento em algum dia. Ora, no mundo onde vivemos, esta é uma teologia impopular e muitos cristãos progressistas odiariam ter que falar sobre julgamento. E, a propósito, muitas pessoas ficam embaraçadas pelo fato de que existe uma diferenciação diante de Deus entre crentes e descrentes. Dissemos na semana passada que, na morte, existe uma separação de destinação onde os crentes estarão na presença de Deus e os descrentes não estarão. E então chegará o tempo em que todos irão se apresentar diante de Deus. Diante do julgamento do grande trono branco, os descrentes serão julgados pelas coisas que praticaram e pelo fato de que não creram em Jesus. E dissemos que existe um tipo diferente de julgamento para os crentes, e é sobre isso que queremos falar hoje. A ideia sobre o tribunal de Cristo. E como ele se diferencia do julgamento do grande trono branco. É importante fazer esta distinção e compreender que os cristãos não terão que enfrentar o julgamento dos pecados. Mas todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Ora, vamos começar com a palavra de Deus, vendo o que diz Romanos capítulo 14 e então 2 Coríntios. Romanos 14, versículo 10 diz: Mas tu, por que julgas a teu irmão ou tua irmã? Ou por que você os trata com desprezo? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda a língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5,10 diz: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que é devido, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Ora, a palavra no grego para o tribunal de Cristo é a palavra bema, a qual se refere não muito como um assento do juiz em um tribunal de justiça, que pronuncia o julgamento sobre alguém, mas fala mais sobre, se você puder imaginar os Jogos Olímpicos, o juiz, aquele que apresenta os participantes com as suas recompensas, com as suas medalhas por suas conquistas. Em outras palavras, aquele que alegremente entrega prêmios e recompensas, e neste caso, por causa da promessa sobre os trabalhos que fizemos através da fé, e não existe medo diante do bema. Em outras palavras, todos os crentes, cristãos, crentes, nascidos de novo, irão vir diante de Cristo um dia, diante do bema de Cristo, e este será o local das premiações. Mas também, infelizmente, será um local da perda de premiações. Pois naquele momento, não apenas seremos julgados pelo bem que fizemos enquanto salvos, mas também pelo mal que praticamos enquanto salvos. Mas ao final disto, não haverá punição. O pior que pode acontecer é a perda de galardão. Ora, João 5, versículo 22, nos fala que Jesus é o juiz no bema, sobre a cadeira de juiz. Então diz que, quando Jesus vier, todo cristão, morto ou vivo, será incluído no grande trono que estará diante do bema de Cristo. Estaremos lá, não apenas como espectadores ou não como testemunhas, porque o santo juiz não precisa de ninguém para testemunhar. Ele já sabe, naquele dia a sua palavra permanecerá e nós concordaremos com ele, porque a Bíblia diz: ele conhecia todos os homens, não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. João 2, versículos 24 e 25. Jesus já sabe, ele sabe de todas as coisas que pensamos, o que fazemos e que almejamos fazer. Então, somente os filhos de Deus verdadeiramente nascidos de novo aparecerão diante do bema. Nesse estágio estaremos separados dos descrentes. Todos os iníquos mortos ou descrentes mortos serão julgados no grande trono branco após os 1000 anos de reinado de Cristo na terra. Estaremos falando sobre isso na próxima semana.
Mas os sujeitos aos quais o apóstolo Paulo dirigiu essas mensagens, ele diz: todos devem aparecer, apontam exclusivamente para os santos dos quais Paulo se considerava um. Em outras palavras, aqueles que conhecem e amam Jesus. E realmente, este é um lugar onde as nossas obras como cristãos serão aprovadas. Pois todas as coisas que fizemos desde o momento em que fomos salvos serão avaliadas, não da mesma forma que as obras dos descrentes. Ora, nós sabemos muito bem, particularmente os evangélicos, frequentemente falam do fato de que nossas boas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. E isso é absolutamente verdade com relação à pessoa não salva. Tudo aquilo que você praticou antes do momento que você veio a Cristo não é levado em conta. Na verdade, não conta contra você, pois isso não é apenas algo que impressiona a Deus e não poderia comprar sua salvação, não pode colocar você em posição favorável diante de Deus. Então as obras do mundo, as obras daquele que não é salvo, até mesmo as boas obras, não são levadas em consideração para a salvação, pois salvação é pela graça. Mas o fato é que nós, como crentes, a partir do momento em que somos salvos, então nós temos que entender que daquele momento em diante, nossos trabalhos que fazemos na carne por causa de Jesus importam. Todos eles importam. E todos eles serão levados em conta na eternidade. Deus originalmente criou o homem para fazer boas obras. Esta é a ideia toda, que todos deveríamos servir a Deus e uns aos outros, mas o pecado destruiu isso. E o pecado faz com que estas obras não sejam contadas. Tudo bem. Vamos ver o que Deus nos diz através de sua palavra hoje. Em 1 Coríntios nós lemos o seguinte e diz: pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Tudo bem? Você está construindo sobre a fundação de Cristo. Você precisa construir com atenção. Veja o versículo 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a mostrará. O dia sendo quando estaremos diante do tribunal de Cristo. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ora, vamos dar uma olhada na linha do tempo. Apenas reflita sobre isto. Houve um tempo antes de você ter sido salvo. Então houve um dia no qual você tomou uma decisão. Deus salvou você através da graça. Você nasceu de novo. Então houve um período em que vivemos como crentes nascidos de novo nesta terra, até o momento em que morremos ou que Jesus tenha voltado novamente. Então nós vivemos após a morte na presença de Jesus. Esta é a linha do tempo das nossas vidas. Nós nascemos na carne, vivemos como pessoas não salvas, como crentes nós fomos salvos, então vivemos para Jesus e morremos em Cristo e vivemos eternamente com Ele. Ora, nós temos nomes diferentes para estes tempos, pois fala sobre os dias AC antes de Cristo, nossos dias de não salvos, quando nós ainda não éramos remidos pelo sangue do Cordeiro. E então na cruz, no momento em que viemos a Cristo, nós chamamos de salvação justificadora. Este é o momento em que somos justificados. Você pode olhar para trás, de volta na história e dizer que houve um tempo, eu fui salvo, Deus entrou na minha vida. E meu espírito foi vivificado novamente. Estava morto, mas agora estou vivo. O Espírito Santo vive dentro de mim. Esta foi a justificação. Você não pode merecê-la, você não pode apenas comprá-la, você não pode pagar por ela, apenas precisa acreditar. Você olha para Jesus e diz: Senhor, eu confio no seu sacrifício, foi suficiente para pagar pelos meus pecados. O período no qual vivemos entre a salvação e a morte, nós chamamos de santificação. Este é o tempo no qual nós deveríamos caminhar em espírito. Este é o tempo em que vivemos nossas vidas em obediência.
Ora, isso não determina a nossa salvação, mas isso determina o nosso galardão. E isso é muito importante, porque na morte entramos na terceira fase da salvação, que é chamada de salvação glorificadora. Este é o tempo em que recebemos nossas recompensas e estaremos com Deus para sempre. E então, para todos os cristãos viventes, nós que vivemos neste período entre nascer de novo e morrer, e este período é chamado de santificação. E é neste tempo que nossas vidas são consideradas e também nossas obras se tornam importantes. Veja, para alcançar a justificação, não existe nada que você possa fazer a não ser aceitar o dom gratuito de Deus, o qual é a salvação em Cristo Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, nós não mais precisamos nos apresentar diante do julgamento do grande trono branco. Nossos pecados já foram julgados e então foram postos para fora da mesa. Como nós vivemos agora, conforme explicado nesta passagem em 1 Coríntios, como alguém que edifica sobre a fundação com Cristo. Então Paulo diz, nós pusemos a base, o fundamento é Cristo, nós nascemos de novo. É uma estrutura sólida, nosso alicerce está lá. Mas o que você faz sobre este fundamento, como você constrói, com que tipo de qualidade você constrói a sua obra para Cristo, esta obra será testada pelo fogo. E então, isto de ser testado pelo fogo, não você, mas as suas obras, é o que acontece diante do tribunal de Cristo. Veja, nós somos chamados a viver pela fé e praticar as boas obras em Cristo. Mas lembre-se, nossas obras boas antes da justificação não são levadas em conta. Mas no momento em que nos achegamos a Cristo, Efésios 2 entra em ação e diz que, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus sempre quis que nós vivêssemos de certa forma a ponto que amemos a Ele, sirvamos a Ele e sirvamos a outros. E estas obras, as quais Deus preparou para nós, precisam ser feitas. Como nós as praticamos e se somos obedientes para praticá-las, contam para os galardões ou a perda deles. Então isso não se trata de salvação ou entrada nos céus, pois isso já aconteceu na cruz para nós e nós já alcançamos através da fé. Mas nós fomos criados para fazermos essas boas obras em Cristo Jesus. E na glorificação, quando nos apresentarmos diante de Jesus, diante do seu trono, diante do bima, seremos julgados. E nós seremos julgados pelo fato de que se nossa construção foi com madeira, feno ou palha, ou se construímos com pedras preciosas, ouro ou prata. A maioria de nós tem, na verdade, uma mistura de todos, e quando o fogo vier, então irão ser queimadas, aquelas coisas que não possuem valor eterno. Como cristãos, muitas vezes vivemos de altos e baixos, vivendo algumas vezes a forma como Deus quer e outras vezes não. E isso não acontece com todas as coisas, mas as coisas ruins serão queimadas. E somente aquelas que foram construídas com ouro, prata e pedras preciosas irão permanecer. E por estas coisas nós iremos receber nossa recompensa. Mas o quão triste será para aquela pessoa que apenas construiu com feno, palha e madeira. Aquela pessoa que nunca foi capaz de viver o seu potencial na vida cristã, que nunca se viu cumprir as promessas que tinha e as promessas que tinha sobre Deus em sua vida, e que nunca caminhou em espírito, mas caminhou segundo a carne, embora tenha sido salvo. Bem, as suas obras serão todas consumidas pelo fogo. E a Bíblia fala sobre esta pessoa, que ela ainda assim será salva, mas como pelo fogo. E qualquer que seja aquele que construiu, principalmente com pedras preciosas, ouro e prata, ou com todos, ora, o seu trabalho irá resistir ao teste com fogo e ele irá receber o seu galardão de acordo. Em outras palavras, quando nós adentrarmos aos céus, logo após o bema, os cristãos não irão ser todos da mesma forma. Não irá acontecer um nivelamento neste sentido. Todos nós iremos ter uma diferente glória. E cada um de nós terá diferentes galardões. Ora, em outras palavras, não é possível que você perca a sua salvação, mas sim é possível perder o seu galardão.
E alguém irá chegar aos céus como que pelo fogo, como que pelas chamas. E em outras palavras, no Bema, ainda que eles não possam ser recompensados e não sofram no sentido de punição, irá haver as lágrimas da perda. Porque nos é dito que nos céus Deus enxugará todas as lágrimas, porque haverá um tempo que mesmo a morte será varrida. Mas não significa que você irá receber as recompensas que pensa receber ou as quais espera receber. Não. Você irá para sempre ficar sem elas, mas mesmo assim haverá satisfação e alegria eternamente com Deus. A Bíblia nos ensina a construir galardões nos céus. Então isso não é algo que nós ouvimos com frequência as pessoas dizer: "Oh, se eu apenas entrar no céu, será bom o suficiente para mim." Bem, isso até parece soar bem, mas o próprio Jesus nos disse para vivermos uma vida que pudesse construir para nós galardões. Veja em Lucas 17, de 7 a 10, Mateus 10, versículos 1 ao 16, Mateus 25, versículos 14 ao 30. Foi-nos dito para que busquemos estas coisas e para trabalhar por elas. E sim, nós podemos ser motivados. Você diz: "Oh, a minha motivação é apenas amar a Deus." Isto é ótimo, mas Deus nos permite ter anseio por uma recompensa e servi-lo e conhecê-lo, e estes bons serviços serão um dia pagos, algo será dado, será recompensado. Não se trata de orgulho, não é nada mal, é algo que nos é dito para esperarmos. Ora, que tipo então de recompensas? O que a Bíblia fala sobre recompensas e coroas? Bem, vamos entender uma coisa, que até mesmo no momento da ressurreição, isso começa. Ouça aquilo que a Bíblia diz. Ela diz que o sol tem um tipo de esplendor, e a lua outro, e as estrelas outro, e as estrelas diferem uma das outras em esplendor. Então assim será também na ressurreição dos mortos, ok? Então apenas pense por um momento. Assim como o sol é diferente da lua e as estrelas são diferentes, cada um tem o seu tipo de brilho, a qualidade e esplendor, assim também será na ressurreição dos mortos. Então, nosso galardão começa na ressurreição dos mortos. Nós iremos ter diferentes tipos de corpos, alguns mais esplendorosos do que outros. Um certo escritor diz que todo cristão receberá um corpo celestial na ressurreição, mas estes corpos serão diferentes na glória que cada um possuirá e desfrutará no céu. Paulo nos pede para notar como as estrelas diferem na glória. Algumas brilham com maior brilho do que as outras. Então ele conclui: assim também é a ressurreição dos mortos. Todos os crentes terão corpos glorificados, mas haverá diferença na glória de acordo com a medida de nossa diligência e devoção a Cristo e a sua obra. E ele usa este exemplo, ele diz: eu tenho em minhas mãos 3 moedas. Uma é de ouro, outra é de prata e a outra é de cobre. Todas as 3 têm a mesma inscrição do país de onde vêm. No entanto, a glória do ouro é uma glória, a glória da prata é uma glória menor, e a glória do cobre é ainda uma glória menor do que a do ouro e a da prata. Assim também é a ressurreição dos mortos. Cada um dos corpos salvos trará a marca glorificada e celestial da distinção. Mas a glória de alguns será diferente da glória dos outros. Nossa capacidade de servir no céu, nós iremos levar para o céu conosco quando Jesus vier. Pense sobre isso. Então, diante do Bima, enquanto nossos trabalhos na terra serão medidos e alguns serão consumidos pelo fogo e outros irão permanecer, nós iremos receber coroas ou recompensas ou coroas e recompensas. Não existe uma grande clareza sobre isso. Conhecemos que existem 5 diferentes tipos de coroas que são mencionadas. Não vou pregar sobre isso, mas apenas para conhecimento. Nós sabemos que iremos receber uma coroa incorruptível. Nós recebemos uma coroa de alegria, a coroa da justiça, a coroa da vida e a coroa de glória. E também sabemos que aqueles os quais a Bíblia chama de vitoriosos recebem uma glória adicional nos céus. E a Bíblia fala de pessoas que são vitoriosas de uma forma muito específica. Nem todos os cristãos são vitoriosos ou vencedores.
Este é outro tipo de erro que cometemos, mas aqueles que forem vencedores ou aqueles que se mostrarem serem fiéis a Cristo mesmo sob pressão e não temeram a morte. Por exemplo, aqueles que sofreram por causa do nome de Jesus. Nós vivemos este tipo de sofrimento de rejeição dos nossos amigos ou família, ou o sofrimento de ser um crente mártir. Mas aqueles que escolheram permanecer firmes por causa do nome de Jesus, apesar das pressões do mundo, apesar dos ataques, apesar dos espancamentos físicos, apesar do que quer que aconteça, até mesmo ao ponto de morrer. Eles receberão coroas especiais, eles receberão galardões especiais, eles irão se assentar no trono junto com Cristo. Então, um dos grandes enganos que cometemos é que nós pensamos que no céu seremos todos iguais. Certamente que não. Nós não iremos reclamar disso. Não iremos ter ciúmes, pois iremos concordar com Jesus, enquanto vemos nossas vidas passar diante de nós como um flash, enquanto nossos trabalhos, nossas más obras, obras que não fizemos, serão consumidos. Iremos nos alegrar, pois serão destruídos para sempre. Nós não seremos lembrados delas novamente. Mas o fato é que nós alegremente iremos entrar para os céus, embora que pelo fogo, mas muito mais alegres com galardão e glória e coroas e recompensas, e reinaremos com Cristo de acordo com aquilo que formos recompensados. Ora, nós temos que ter cuidado com a forma que vivemos na terra, ainda que sejamos salvos. Colossenses 3, versículos 23 a 25 diz: em tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que servis. Quem faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, nós temos que compreender estes cristãos aí fora. Nós não fazemos parte deste julgamento de pecados e condenação e punição. Mas não permanecemos completamente sem julgamento. Nossas obras importam. E tudo o que fazemos deveríamos estar fazendo de todo o coração, porque estamos fazendo para o Senhor. Então devemos nos posicionar em termos da nossa confissão, nosso testemunho, sermos fiéis, nunca retroceder, nunca negar a Cristo, nunca desistir em termos do nosso testemunho e da nossa confissão. E então seremos recompensados. Nós teremos glórias que diferem de uns para os outros. E será glorioso no momento da glorificação. E é claro, então entraremos nos céus. O lar daqueles que são redimidos. O céu é real. Não é um mito ou uma história. Não é algo do qual alguém se sinta embaraçado. Nós aguardamos por este tempo. Existe um lugar chamado céu. Jesus nos diz: eu desci do céu. João 6, versículo 38. O céu foi também o lugar para onde ele subiu após a sua ressurreição. Lucas 24, versículo 51 diz: abençoando-os, ele apartou-se deles e foi elevado ao céu. É o lugar onde a glória e o poder de Deus são demonstrados. Jesus está lá agora. Hebreus 8, verso 1 diz. Agora, o ponto principal do que estamos dizendo é o seguinte: temos este sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu. Nós temos um lar no céu. João 14, verso 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Crentes verdadeiros possuem um lar que não é aqui neste lugar. Nós vivemos aqui temporariamente, nosso lar verdadeiro, nossa pátria está nos céus. O céu é perfeito, é chamado de cidade santa em Apocalipse 21. O céu é um lugar de comunhão entre o homem e Deus. Mateus 5:8 e Hebreus 12, 22 a 24.
O céu é um lugar de atividade. Nós não iremos nos assentar e brincar sobre as nuvens. Nós não vamos nos tornar anjos. Nós seremos servos do Deus Altíssimo. Nós vamos servi-lo. Apocalipse 22, versículo 3 nos diz isso. Não sabemos ainda onde será aquilo que iremos fazer ou como iremos fazer isso, mas é também um local de adoração. É um local onde não existe mais dor, ou sofrimentos, ou lágrimas. Na verdade, Salmos 16, 11 nos diz que é um lugar de prazer. É tudo aquilo e 1 milhão de vezes mais do que aquilo que você consegue imaginar. E sim, é um lugar de adoração. E nós iremos constantemente nos ajoelhar e pegar as coroas que nos forem dadas e as colocaremos diante dele. E constantemente faremos isto, iremos honrá-lo até mesmo com a glória que ele deu para nós. Queridos irmãos e irmãs, queridos crentes, eu quero encorajar você hoje para saber que nós temos um lugar. Nós temos um lar, que é chamado céu. Mas nós temos que viver agora para Jesus, completamente santos. Nós precisamos dar as costas para o mundo, nós precisamos caminhar em espírito e não na carne. Nós precisamos constantemente ajuntar nossos tesouros no céu, pois irá chegar o dia em que todos estes investimentos irão se tornar realidade. Um dia em que não iremos querer ficar embaraçados por termos construído com madeira, feno e palha, mas que possamos olhar para as obras e saber que diante de Deus poderemos, em qualquer momento durante o julgamento, dizer: eu fiz isto para ti, meu Senhor. Foi construído com prata, ouro e pedras preciosas. As suas obras irão sobreviver ao fogo? Ou a forma que você está vivendo, pensando, falando e agindo irá trazer para você glória ou irá te trazer perda? Que Deus possa te abençoar enquanto você procura servi-lo nesta semana. Vamos orar juntos. Pai, obrigado que para nós o julgamento não é o grande trono branco, mas sim o tribunal de Cristo. Que por causa do sangue de Cristo, o Senhor já cuidou do grande trono branco, para que nunca tenhamos que encarar as consequências de nossos pecados com relação à punição e eternidade. Mas, Senhor, existem obras nossas que são más e, como cristãos, nos esquecemos de fazer a coisa certa e construímos com feno, palha e madeira. E, Senhor, ainda que tenhamos o perdão, essas coisas serão queimadas. E, Senhor, te agradeço porque elas serão consumidas e irão desaparecer, mas iremos sofrer a perda de galardão. Senhor, nos perdoe os nossos pecados e nos ajude novamente a caminhar em espírito todos os dias, escolhendo fazer aquilo que é bom e correto aos seus olhos. Encha-nos com o seu espírito, nós oramos, e ajude-nos hoje, Senhor, a aguardar por aquele glorioso dia quando irá nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada e lembre-se de aguardar por um instante para assistir um curto vídeo no final desta mensagem. We've been working for the last 10 days alongside another ministry called Harvesters Ministries based in South Africa. They were teaching the church planting ministry, and they were really concerned about what was going on in the Philippines with the poverty amongst the pastors. There were so many churches who were literally struggling, like you can't even imagine. So they wanted to get involved, so they've got in touch with us, and together we've been able to sort out the logistics, and now we're going to go bless 30 plus pastors, and hopefully then they can take that home to their churches and distribute to their church families. So get your coat, get your shoes, you coming with us? Yeah? Come on. I've got our mask. Yeah? Got your mask. But we've really enjoyed being a part of what Harvesters Ministries based in South Africa have wanted to do. We've enjoyed co-labouring with them this past 10 days, 10, 11 days, and what they've provided for has been a wonderful blessing to so many people. We just want to extend our thanks on behalf of the Filipino people for
what Harvesters Ministries have done and how God has used you to be his hands and his feet and to be a blessing to so many who really, really need that. But where we are, things are certainly difficult. I mean, the people live in poverty. This is a third world nation. The people live in poverty year round. So then to have a lockdown quarantine situation on top of that where there's a food shortage, it's been difficult for so many people. So we thank Harvesters Ministries especially for what they did. I mean, most of those pastors yesterday that you've just seen in the video, I mean, they live in absolute poverty. Most of them, those pastors, live in a 3x4 meter room. We wouldn't call it a house. It'll be a room for them and their family. They'll share one bed. That one room will be for cooking and for the bathroom. Harvesters Ministries sowed seed. We took that seed, we bought the rice, and then we distributed that seed, and it was multiplied. It was multiplied to another family, another ministry was blessed, another church was blessed, another pastor was blessed, and now they've taken that seed and God's multiplied it again to others, other people, those around them, those in their church, their families and their neighbours. And the seed is continuing to be multiplied. Love of God in action. And it's giving glory to God.